Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Mauro Ebert, professor de História Geral aqui do Colégio Equação Certa. Tudo bem contigo? Tá indo bem no nosso simulado? Eu espero que sim. E vamos lá para a questão de número 78. E essa questão ela diz: desse modo, a nova extrema-direita, a partir do final do século XX, atualiza essa perspectiva conspiracionista de sua visão de mundo ao articular sua filosofia da história maniqueísta com um típico exemplo de pseudo-história, o negacionismo do Holocausto. O negacionismo do Holocausto, chamado por seus adeptos de revisionismo. Olha o que o texto está dizendo. Essa nova extrema-direita, né, ela tenta fazer essa pseudo-leitura da história, do negacionismo do Holocausto, que eles vão chamar isso de revisionismo. Então vamos lá, dar continuidade. O negacionismo do Holocausto é atualmente um dos principais elementos de coesão ideológica da grande diversidade dos grupos de extrema-direita, especialmente na França e nos Estados Unidos, e um elemento fundamental para a manutenção das forças de atração que mantém unida a nebulosa fascista contemporânea e ajuda a definir sua identidade. Então, o texto coloca também, né, que essa tentativa de negar o Holocausto, isso que eles vão chamar de revisionismo, na verdade não é um revisionismo, é um negacionismo do Holocausto, é uma ação, como está dizendo, de grupos da extrema-direita, especialmente na França e nos Estados Unidos. E que essa difusão dessa ideologia do negacionismo, essa difusão dessa leitura do Holocausto é feita de forma forçada na intenção de se ajustar a um apelo individual desses grupos, né? Um apelo desses grupos no sentido de atender às suas perspectivas, às suas leituras distorcidas da história. É estranho nós vermos essa negação logo de um episódio da história tão documentado, um episódio da história que tem farta documentação, e farta documentação, como eu me refiro, de todos os tipos de documentação. Nós temos depoimentos, nós temos imagens, nós temos vídeos, nós temos fotografias, nós temos monumentos que ainda estão postos, nós temos a própria existência dos campos de concentração preservados, da forma como foi encontrado após o término da Segunda Guerra Mundial. Mas essa extrema-direita, ela se agarra com unhas e dentes nessa leitura distorcida, na intenção de negar um fato que não tem como ser negado. Isso é uma forma de coesão, de mantê-la unida, né? de provocar essa pós-verdade, né? Essa ideia de uma percepção da história, de uma leitura da história, de uma compreensão da história, apenas para atender diretamente a seus apelos ideológicos. O texto tematiza sobre as novas leituras e pseudo-leituras da história e indica o negacionismo histórico como um instrumento de... Veja, o texto está indicando que esse negacionismo histórico, ele é um instrumento de uma extrema-direita. Ele bota esses dois textos, esse termo duas vezes no texto. Extrema-direita. Então, como instrumento de uma ação ideológica de grupos políticos que são grupos políticos radicais. No caso, essa extrema-direita. Beleza, gente boa. Valeu!